A lei é clara, farmácia tem que ter farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Mas e quando ocorrem os imprevistos? Quando ligam da escola dizendo que o filho está passando mal, ou quando o próprio farmacêutico tem um mal-estar e precisa ir para casa? Parece que os conselhos estão inflexíveis nesse ponto. É sobre isso que a gente conversa no programa de hoje. Está começando mais um É de Farmácia. Olá, seja bem-vindo, mais um É de Farmácia no ar. A pauta hoje é a inflexibilidade dos conselhos de farmácia. Quem conversa com a gente sobre isso é o advogado e consultor jurídico da ABC Pharma, Rafael Espinhel. Rafael, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo ao É de Farmácia. Obrigado, Viviane, eu agradeço o convite. Um recadinho importante, nós fizemos o mesmo convite para o Conselho Federal de Farmácia, para que venha participar e comentar o mesmo tema. Rafael, eu quero começar a nossa conversa perguntando para você, atualmente, qual é a maior dificuldade das farmácias em relação aos conselhos regionais de farmácia? Para falar sobre as dificuldades, Viviane, eu acho que é importante fazer um pequeno esclarecimento. O conselho é uma autarquia, dotado de personalidade jurídica e direito público. E, em razão disso, ele pertence e integra a administração pública indireta. Por que eu digo isso? Porque, diante dessas características, a lei lhe confere e lhe atribui determinados poderes. E um dos poderes é o poder de polícia. E do poder de polícia decorre a sua competência de fiscalizar os estabelecimentos. E hoje isso é um dos pontos mais sensíveis e críticos que o setor varejista vem enfrentando em relação ao Conselho de Farmácia. O poder de polícia, que resulta na sua competência fiscalizatória, e a interpretação que se faz da Lei 13.021 de 2014. O maior motivador da pauta, a gente vem observando, isso vem sendo discutido, né, na mídia segmentada, que é a falta de flexibilidade dos conselhos para aceitar as ausências, as ausências temporárias do farmacêutico. Né? Eu queria entrar, como o nosso tempo é curto, eu queria entrar nesse assunto com você. Quer dizer, hoje o farmacêutico pode ou não pode se ausentar da farmácia numa emergência, para um almoço, enfim, umas situações que não são previstas. Então é importante a gente trazer o conceito da norma. A Lei 13.021 traz ali no artigo 6, inciso 1, a obrigatoriedade da presença do farmacêutico durante todo o período de funcionamento da farmácia. Certo. Isso é um fato. Não há nenhuma discussão em relação ao que a norma determina. O que nós tentamos discutir, e que acho que é importante esse processo de diálogo com o próprio Conselho, é como a gente interpreta essa ausência e esse impedimento que acontece, eventualmente, do farmacêutico no estabelecimento, na farmácia. O Conselho traz ali uma interpretação que deve-se ter um farmacêutico substituto para suprir essas eventuais ausências. Ocorre que no dia a dia, muitas vezes, não é possível que um farmacêutico substituto possa suprir essa ausência, ou a gente também quer levar uma discussão se essa ausência, ela de fato caracteriza um risco sanitário, fazendo até uma própria interpretação do que prevê a lei no seu artigo 12 e no que prevê também a Lei 5.991/73, em relação à possibilidade do funcionamento do estabelecimento durante 30 dias sem o responsável técnico. Eu queria chegar nesse ponto, porque o que me parece, pelo pouco que eu estudei, né, não sou especialista, mas dei uma lida, uma pesquisada nisso e percebi que parece haver um conflito, ao mesmo tempo em que a 5.991 e a 13.021 falam que tem que ter o farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Essas leis dizem também que o estabelecimento pode funcionar por até 30 dias, desde que não venda controlados, nem manipule medicamentos. Exato. E ainda tem também, Rafael, eu quero colocar aqui a questão da CLT, que prevê que um funcionário tem direito ao horário de almoço, né, dependendo da jornada, ao horário de descanso, e mais, né, como que a gente lida com a questão do imponderável? O farmacêutico recebe uma ligação na farmácia. O filho passou mal na escola. Como que fica? Então, o que eu estou entendendo o conselho não está flexibilizando nesse ponto. Ele não está aceitando essas ausências que são emergenciais. É isso? Isso. Então, esse é o ponto, Viviane. Nós da ABC Pharma fazemos um monitoramento dos processos administrativos hoje em tramitação. Todos os conselhos regionais. Infelizmente, não há uma flexibilização e até mesmo
não se aceita determinadas justificativas em razão dessa ausência. É importante deixar muito claro que, às vezes, como você bem colocou, que o fato ele é imponderável, é uma questão que não tem como se prever, antecipar. E a norma ela fala numa possibilidade da vinda de um farmacêutico substituto, mas como que você consegue adequar isso numa realidade do dia a dia? E isso é importante, essa discussão ela é importante. Você citou a questão de um farmacêutico que é pai, que é mãe, que pode ter um problema com seu filho. Diria também... Que pode passar mal também. Pode passar mal. A gente tem um farmacêutico, por exemplo, que tem aí uma questão pessoal que precisa ser resolvida naquele momento. Uma audiência, por exemplo. Ele tem uma questão do mesário, aquele que é convocado para ser jurado. Será que de fato, a gente, fazendo uma interpretação da norma, seria necessária a contratação de um outro farmacêutico? Há, de fato, o risco sanitário? Será que a gente não poderia utilizar o que a própria norma, a lei, traz sobre a possibilidade de condicionar, então, essas eventualidades do funcionamento da farmácia e drogaria sem que haja ali determinadas atividades realizadas na farmácia? Eu acho que é esse ponto que você tem que ser levado a se discutir melhor, e que tem que ter um trabalho de diálogo com o Conselho, porque na medida que a gente percebe que nos processos que são instaurados não há essa flexibilidade, qual é a consequência disso? São multas administrativas de valores consideráveis para o empresário. Se a gente vê numa perspectiva daquela pequena farmácia que pode até inviabilizar a continuidade do exercício dessa atividade, então é importante fazer esse processo de discussão, de diálogo e compreender, será que a interpretação que se dá da norma ela é mais equilibrada? Ela é mais razoável? Você falou em risco sanitário. Uhum. Já foi feita alguma pesquisa, alguma análise se há risco sanitário nessa ausência temporária para almoço ou para uma emergência? Qual a opinião de vocês? Então, esse é um ponto que a gente tem provocado, a gente quer se embasar com relação a estudos para demonstrar realmente se há de fato não um risco sanitário, mas vamos pensar numa perspectiva que não é um único estabelecimento que funciona. Se a gente trabalhar na própria interpretação da norma, que possibilita o funcionamento da farmácia durante 30 dias sem esse responsável técnico, me parece que já num primeiro momento a gente consegue afastar esse risco sanitário, né? E a gente consegue assegurar também, nos períodos onde o farmacêutico se encontra presente, a correta orientação em relação ao uso dos medicamentos, que é necessário. O farmacêutico dentro da farmácia, ele é imprescindível, mas será que não é o momento de compreender que eventuais ausências e impedimentos se faz necessário uma interpretação, seja até mesmo na lei, de repente na alteração da própria lei 13.021, para afastar essa insegurança jurídica, para afastar uma interpretação única em relação a uma infração que se daria em relação à inobservância do artigo 6º, inciso 1 da 13.021, que fala da obrigatoriedade da presença. Isso também vai ao encontro de um ponto que nós entendemos que é necessário. Será que também não traz maior segurança para o próprio farmacêutico, que se sente mais confortável e seguro numa eventual ausência, que isso não possa ensejar uma infração ética? Ele também é penalizado? Ele pode ser penalizado. Ele pode ser. Dependerá da interpretação e do andamento de um processo em relação à questão que vai ser julgado pelo conselho no qual ele está inscrito. Você falou aí algumas vezes sobre diálogo. Uhum. Como está o diálogo com os conselhos? Com o Conselho Federal, com os conselhos regionais? É difícil ter um diálogo em relação a esta questão, porque a interpretação que o Conselho traz ela já é muito rígida em relação à aplicabilidade da norma. Então, talvez é importante tentar uma retomada nessas questões, principalmente sob o ponto de vista dessas questões, da lacuna da Lei 13.021 no que tange à ausência e o impedimento. Então, muito embora haja assim, e de fato há do Conselho uma interpretação no sentido de que é obrigatória a presença do farmacêutico durante todo o período, mas é necessário uma discussão, uma melhor discussão, um diálogo em relação às ausências e aos impedimentos. Se isso ensejaria ou não a violação do artigo 6º, se isso, sob o ponto de vista da razoabilidade, do equilíbrio, até mesmo da questão sanitária,
ensejaria a punição e responsabilidade do estabelecimento do próprio farmacêutico. Na nossa visão, não. Então, a gente está sempre, e a entidade está aberta a esse processo de diálogo, porque ele é muito importante para o aprimoramento do regramento sanitário do nosso país. Então, isso me dá até gancho para falar sobre a possibilidade do contrato intermitente. Eu queria que você comentasse a pesquisa. Parece que vocês fizeram uma pesquisa. Sim. E o farmacêutico parece não estar muito interessado nessa... Só para a gente fechar, que o nosso tempo é curto, parece que ele não está muito interessado nessa modalidade de contratação que seria para cobrir essas ausências. As lacunas, exatamente, Viviane. Nós observamos e com a reforma trabalhista vieram também algumas opções de modalidades, de vínculos contratuais. A jornada intermitente foi uma delas. Só queria pontuar, e é importante fazer essa ressalva, que a jornada intermitente ainda encontra-se a questão da modalidade contra subjúdice, através de uma DIN, que deve ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso por si só já traz para o empresário uma insegurança em relação a contratação nesta modalidade, mas a despeito disso, a BC-Farma ela realizou uma pesquisa para compreender e ter a percepção de como o farmacêutico ele vê a jornada intermitente, se ele entende isso como realmente um ganho, que ele tem um interesse. Qual foi o resultado? E a gente o resultado dessa pesquisa é que 82% daqueles que foram entrevistados disseram que não é para eles interessante sob o ponto de vista profissional, sob o ponto de vista financeiro, trabalhar nessa modalidade. Então a gente tem, sim, uma possibilidade, mas que no nosso setor, na nossa realidade, talvez não se aplique. Rafael, assim, é um assunto, né, que a gente podia ficar aqui conversando por muito mais tempo, mas infelizmente eu vou ter que encerrar. Qual é a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo? Bom, Viviane, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que fiquei muito honrado em poder participar no programa. E a dica que eu dou para o setor empresariado é justamente em acompanhar as legislações. A gente entende da importância de você estar sempre atento em relação às transformações que acontecem na tecnologia, você ter uma boa gestão, você ter boas assessorias que lhe dão conhecimento em relação ao que acontece no mercado, mas é imprescindível você saber o que acontece no ponto de vista do regulatório, do legislativo, que afeta a sua atividade. Nesse sentido, você estar bem assessorado por via de uma entidade é imprescindível, então essa é a dica que eu deixo para quem está nos assistindo hoje. Tá ótimo, obrigada, Rafael. Imagina, eu que agradeço o convite. Lembrando que a gente já fez o mesmo convite para o Conselho Federal de Farmácia para vir aqui no programa e discutir, debater esse tema, né, num diálogo, de uma forma aberta, de uma forma transparente. É sempre importante a gente ouvir, a gente quer ouvir os dois lados. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, compartilhe. Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e a gente se vê na semana que vem. Obrigada, tchau! Raindrops fall